Você está no canal Cortes Teológicos. Nossos vídeos ajudaram você a se aprofundar no conhecimento de Deus e das Escrituras. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber tudo em primeira mão. Aproveite o vídeo e deixe seu comentário. A gente ouve falar que o cristianismo é incompatível com a evolução. Eu coloquei uns vitrais lá do college onde eu estudei na Universidade de Oxford. A gente estava brincando que eu conheço o Alistair McGrath pessoalmente, é porque eu estudei lá no mestrado de Ciência e Religião que o Alistair McGrath coordena, ele foi meu professor. Isso são fotos batidas na capela da faculdade que representam os dias da criação, ali na capela da faculdade onde eu estudei. Queridos, olha só, onde é que eu quero chegar com isso? Quando a gente faz a seguinte pergunta, mas o cristianismo, Tiago, então, ele não exige que a evolução seja falsa? A gente tem que pensar que essa frase de que uma fé, uma religião exige um fato científico, a gente já viu esse filme antes, né? A gente já viu esse filme antes. E eu quero problematizar isso e analisar isso com vocês. Pensa comigo naquele fato que a gente já viu no passado, que é o seguinte. O cristianismo exige que a Terra seja imóvel. Isso já aconteceu na história, né? Lá naquela época do Galileu, né? Vou mostrar ali depois, mas por algum tempo se entendeu que o cristianismo exigia que a Terra fosse imóvel, certo? Baseado em alguns textos bíblicos. Aí o que acontece? O que acontece com esse raciocínio? Se a gente pensa que o cristianismo exige que a Terra seja imóvel, a ciência prova que a Terra se move, portanto o cristianismo é falso. Consegue ver o problema? Se o cristianismo exige que a Terra seja imóvel e a ciência vai lá e prova ou demonstra com evidências que corroboram que a Terra se move, a gente precisa rejeitar o cristianismo. Ou seja, como é que a gente pode responder a isso? Bom, a gente pode rejeitar a afirmação científica. Se a gente crê que o cristianismo exige que a Terra seja imóvel, eu vou rejeitar a afirmação científica. Eu vou dizer, não, a Terra não se move. E aí, tu vai achar estranho, mas sim, existe ministérios hoje que defendem, tá aqui, com todas as letras em inglês, que quando a astronomia está em conflito com o livro da natureza, nós temos que abandonar a astronomia, a nossa leitura do livro da natureza, e não a nossa leitura da Bíblia. É a nossa leitura da natureza que está errada. Então esses caras hoje estão defendendo o geocentrismo, que a Terra não se move e o Sol se move ao redor da Terra. Certo? Eles têm uma outra frase que diz assim, que nenhum experimento foi feito que prova que a Terra está se movendo. Ou seja, o que eles fazem? Eles rejeitam a afirmação científica. Porque eles creem piamente que o cristianismo exige que a Terra seja imóvel. Baseado no quê? Numa leitura bíblica. Ou a gente pode rejeitar o exige, né? E se questionar. O cristianismo exige que a Terra seja imóvel mesmo? Será que ele exige? Ele exige que a Terra seja imóvel? O cristianismo exige que o Sol gire em torno da Terra? Bom, é provável que tu diga não, é claro que não, né, Tiago? Mas o fato é o seguinte, cara. A Bíblia aparentemente declara que é o Sol se movimenta e não a Terra. Então aí vem a grande pergunta que nós vamos tentar responder nos minutos que nos faltam. O que a gente faz com a leitura bíblica? Claro que tu lembra que esse caso aqui, né, foi o caso Galileu e tem um Bibotalk ali, só procurar podcast/Galileu, em que nós analisamos o caso Galileu e você pode ler sobre isso neste livro da Thomas Nelson que o Bibo mostrou aí. E aí vem a minha pergunta, meus queridos. O cristianismo exige que a evolução darwiniana seja falsa? A gente precisa conviver com essa pergunta. A gente precisa se fazer essa pergunta. O cristianismo pode coexistir com a evolução? Lembra que nós estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de que pode haver um potencial conflito quando a gente faz ciência. E a gente tem que se fazer estas perguntas sobre a ciência. Estamos fazendo boa ciência e estamos fazendo boa interpretação bíblica. Então, vamos pensar no seguinte, na questão da Terra imóvel lá do Galileu. O cristianismo exige que a Terra seja imóvel. Beleza, mas beleza. Isso é boa ciência? A gente tem que se perguntar. A Terra é imóvel mesmo? O que a investigação da criação, ou seja, a ciência, tem a dizer sobre isso? A ciência em questão é boa ciência? Os métodos, as evidências que levam a tal conclusão, eles são bons, são fidedignos? Bom, se eles são, vamos pensar agora na Bíblia. O cristianismo exige que a Terra seja imóvel. Bom, a Bíblia corretamente interpretada afirma que a Terra não se move. Será? Ela está ensinando que a Terra é imóvel? Será que ela tem intenção de ensinar isso? Será que a interpretação bíblica que leva a essa conclusão é boa interpretação? Quais são os seus pressupostos? E aí a mesma coisa a gente tem que pensar sobre a evolução. Quando a gente pensa, então, o cristianismo exige que a evolução seja falsa. Bom, primeiro a gente tem que perguntar, a evolução
Realmente aconteceu? Ela é boa ciência? O que a investigação da criação está dizendo sobre a evolução? Ela é boa ciência? Há bons métodos? As evidências são boas que levam a gente a aceitar a evolução? Ou não? Ou a gente está se preocupando com um problema que, na verdade, não. A ciência não tem boas evidências. Então, a gente precisa purificar o nosso método científico para ver se é boa ciência. O que eu disse para ti é o seguinte: os cientistas concordam que a evolução é boa ciência. Tá? Eu não estou dando a minha opinião, eu estou dizendo que os cientistas concordam. Isso é consenso. Certo? E aí, a gente tem que pensar na questão teológica. Bom, a Bíblia corretamente interpretada, dizem esses que afirmam, então, que o cristianismo exige que a evolução seja falsa. Esses caras afirmam que a Bíblia corretamente interpretada ensina que os seres vivos não vieram à existência por meio de um processo de evolução. Certo? Os caras dizem que a Bíblia corretamente interpretada ensina que a evolução não aconteceu. A pergunta que a gente tem que se fazer é essa. Bom, a Bíblia realmente está ensinando isso? Ela tem como intenção ensinar isso? A interpretação bíblica que leva a essa conclusão é boa? É boa a interpretação? Quais são os seus pressupostos? E aí, meu querido, a grande pergunta é essa: como que a gente deve interpretar as passagens da Bíblia que falam do mundo natural? É isso que está por trás. Porque quando a gente abre a Bíblia, a gente tem um relato ali em Gênesis que aparentemente está falando do mundo natural, né? E a gente tem vários textos na Bíblia que falam do mundo natural, falam da natureza, falam da criação, né? E com bastante detalhe até. E aí a pergunta é essa: a Bíblia precisa concordar com a ciência? Será que a Bíblia precisa concordar com a ciência? O Richard Dawkins, que eu coloquei ali, ó, ele vai dizer que sim. Ele diz que a religião é, em certo sentido, ciência, mas ela é uma má ciência, segundo o Richard Dawkins. É uma frase dele. Ou seja, para ele, o cristianismo exige que a evolução seja falsa. Como a evolução não é falsa para ele, o cristianismo tem que ser descartado. Daniel Dennett, aquele que eu mostrei também. Certo? Ou seja, ele crê que o cristianismo exige que a evolução seja falsa. Não faz sentido crer no cristianismo quando há evolução. Certo? Só que nosso amigo Henry Morris, ele também concorda com essa afirmação. Ele também acha que a Bíblia tem que concordar com a ciência e que o cristianismo exige que a evolução seja falsa. Então ele nega a evolução, ele diz que é má ciência, né? E ele diz que a Bíblia então ensina a ciência. A Bíblia concorda com a ciência. O nome disso a gente chama de concordismo científico da Bíblia. Certo? O que diz o concordismo científico? Sim, a Bíblia precisa concordar com a ciência. Se não podemos confiar na Bíblia para falar de ciência, por que deveríamos confiar nela para qualquer outra coisa? Se a Bíblia não dá para ser confiável quando ela fala de ciência, a gente não deve confiar nela para nada. E se a Bíblia aparentemente não concorda com a ciência, deve-se rejeitar a ciência. Basicamente é isso que diz o concordismo científico. Certo? Queridos, a pergunta que eu quero que tu pense é o seguinte: beleza, a Bíblia tem que concordar com a ciência. Mas se a Bíblia precisa concordar com a ciência, com qual ciência ela precisa concordar? Com a ciência do século XIII? Do mundo aristotélico? Com a ciência do século I a.C., quando era tudo astrólogo, sabe que os reis magos eram astrólogos, né? A palavra lá vem lá do astrólogo. Enfim, ou a Bíblia precisa concordar com a ciência do século XVII? Com qual ciência a Bíblia precisa concordar? Ou do século XX? Nossa ciência? Ou do século XXIII, lá do Star Trek? Com qual ciência a Bíblia precisa concordar? Por isso, meus queridos, a gente precisa fazer boa teologia bíblica, boa hermenêutica bíblica e boa exegese. Para a gente entender se realmente a Bíblia está revelando ciência do século XX. Se a Bíblia está ali revelando ciência do século XX, o que seria daqueles caras do século XIV? Certo? Então, de novo, esses nossos amigos aqui, eles leem o Gênesis de uma certa maneira que rejeita esse concordismo científico. Eles estão afirmando, então, que a Bíblia não precisa concordar com a ciência do século XX, porque a Bíblia é um livro de outra ordem. Ela é um livro de verdades espirituais, um livro de redenção, como diz o Billy Graham. Certo? Queridos, como que eles fazem isso? Como que eles interpretam os Gênesis? Primeiro, eles entendem que Deus age por meio de causas naturais que a ciência estuda. Essa é a primeira coisa. Como é que essa turma, então, consegue aceitar a evolução, ao mesmo tempo não rejeitar a Bíblia e continuar crendo na Bíblia, certo?
eles entendem que Deus age por meio de causas naturais que a ciência estuda. Então, olha só, eu sempre gosto de botar essa foto bonita aqui dos Aparados da Serra, que é um parque nacional dos Aparados da Serra, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Veja só que interessante. Como é que a turma, então, da criação evolutiva entende a evolução e faz ela concordar com a Bíblia? Pensa nos Aparados da Serra. Aí vem a minha mãe, né? Minha mãe é uma senhora, né, já idosa, embora tu olhe ela, tu vai dizer até que ela é mais jovem do que ela aparenta. Ela aparenta ser mais jovem do que ela realmente tem. E a minha mãe, ela olha para uma paisagem dessa e ela diz assim, ó, só Deus mesmo fazer uma paisagem tão bonita. Né? Aí o Tiaguinho, aluno do colégio, né, ele diz lá, não, mas peraí, mãe, peraí, tu está dizendo só Deus mesmo fazer uma paisagem tão bonita? Mas como assim, mãe? Eu aprendi na aula de ciências que as paisagens dos canyons foram esculpidas ao longo de muito tempo por processos de intemperismo, principalmente a erosão fluvial. Ou seja, eu estou explicando para minha mãe o processo natural que formou aquilo ali. Agora, a pergunta que eu quero fazer para ti é o seguinte, uma vez que eu conheço o processo, o mecanismo, será que Deus perde o emprego? Será que não foi Deus que fez? Por isso, a fé cristã crê que Deus age através das causas naturais que a ciência estuda, meu querido, dentro da famosa analogia da chaleira, certo? Queridos, o que é essa analogia? Tu já deve ter visto. Se eu perguntar para ti assim, ó, por que essa chaleira está aí fervendo? Essa chaleira está aí fervendo, Mac? Bom, pois é, mas por quê? Por que ela está fervendo? O cara pode dizer assim, ó, bom, ela está fervendo porque tem uma fonte de calor que está aquecendo as moléculas do aço inoxidável, que está transferindo a sua energia térmica para as moléculas e através das ondas de convecção está aumentando o calor específico. Aí tu faz aqueles cálculos delta Q, lembra do colégio? Daí faz aquele monte de coisa. E aí tu vai me explicar por que essa chaleira está fervendo, certo? Aí se tu perguntar para minha mãe, bom, a minha questão é a seguinte, se tu perguntar para um cientista, ele vai te dar essa explicação científica. Essa explicação está certa? Bom, ela está certa. É por isso. A explicação científica é essa. Agora, pergunta para minha mãe, Tiago, por que essa água está... mãe, por que essa água está fervendo aí na chaleira? Ela vai dizer para ti, olha, ela está fervendo porque eu quero fazer um chimarrão. Eu quero tomar um chá. Então, veja, que essas duas explicações, elas estão em níveis... Pode ser um café, legal, pode ser um café. Só para deixar mais legal. É que eu sou gaúcho, né? Enfim. Eu sei. Tu pode ver que essas duas explicações, elas estão em níveis diferentes. Elas estão em níveis diferentes. São fenômenos. É um mesmo fenômeno que tem explicações em níveis diferentes. A gente tem a explicação científica, mas a gente tem uma explicação que tem a ver com um propósito. Ou seja, Deus pode ter agido através de um processo natural que a ciência estuda para um propósito. Certo? Uhum. Essa é a ideia dessa ilustração. Eu vou pular essa parte aqui. Pula porque a técnica me falou que tu tem 160 slides. Mas e calma. A gente está no 100º. Sim, e o pessoal está comendo toda a coxinha sem a gente. Olha lá. aí. Então, meus queridos, o que tu tem que entender a partir da Bíblia é o seguinte. A Bíblia entende que Deus faz tudo. Mesmo que a gente saiba como, a Bíblia declara que é Deus quem faz acontecer. Certo? Eu gosto muito de pensar na história da teologia da providência, ou seja, na maneira como Deus age. Então, a turma da criação evolutiva, ela vai entender o quê? Que aquilo que a gente percebe como natural, um processo natural, também é igualmente resultado da providência divina e da intervenção divina, quanto aquilo que a gente considera sobrenatural. E o melhor exemplo é o Salmo 139. Né? O meu salmo favorito, inclusive, quando Deus vai lá nos diz, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, o salmista falando para Deus, né? E eu fui entretecido como nas profundezas da terra. Essa palavra entretecido, que Deus nos entreteceu, no hebraico ela dá a ideia de tricotar, de pegar uma agulha. A minha pergunta é o seguinte, alguém literalmente crê que Deus foi lá e com uma agulha de tricô prendeu meu braço lá no ventre da minha mãe? Não, a gente crê que Deus age nos criando no ventre da nossa mãe através de processos embriológicos naturais que uma ciência chamada embriologia estuda, certo? Através da sua providência, ele age assim.